Nós vamos começar a fazer uma revisão de algumas operações importantes para um futuro próximo e a postura de vocês, assim como eu, acredita que as quatro iniciais, a adição, a subtração, a multiplicação e a divisão, vocês sabem fazer, né? Então ela começa da potenciação, nós vamos fazer uma revisão de potenciação. Essa operação, a operação de potenciação, ela é extremamente importante para alguns assuntos que virão em breve, num futuro muito próximo. Então, bastante cuidado com ela. Ela é fácil, é uma operação simples, mas que vai ser bastante cobrada de vocês e daqui a pouco, bem proximamente, tá bom? Bom, primeira coisa, vamos identificar quem são os termos. As operações sempre têm termos. Essa operação é formada por três termos. Ela tem uma base, um expoente e um resultado. Quando eu faço a conta, eu obtenho um resultado, que se chama potência. Então, na verdade, a potência é o nome do resultado. O nome da operação é potenciação, tá bom? Bom, qual é a ideia envolvida numa potenciação? A ideia envolvida é uma ideia de multiplicação. Nós estamos fazendo uma multiplicação de fatores iguais. Nós estamos fazendo uma multiplicação de fatores que se repetem. 3 vezes 3, vezes 3, vezes 3. Então, nós estamos multiplicando fatores iguais. Isso dá origem à potenciação. O que nós fazemos? Nós indicamos, através dessa forma aqui de cima, a multiplicação que nós estamos fazendo. O nosso fator é o 3, é o fator que se repete. 3, 3, 3, 3. É o 3. Quantas vezes ele se repete nessa multiplicação? 4 vezes. 1, 2, 3, 4. 3 elevado a 4. E 3 elevado a 4 é 81. Então note que, na verdade, quando você reserva uma potência, 2 ao cubo, a sua tendência é abrir a potência na expressão original, que era o produto. 2 vezes 2 vezes 2. Eu, você, todos nós, quando vamos resolver uma potência, nós acabamos abrindo a expressão, voltando à expressão inicial, que era a multiplicação. 2 vezes 2 vezes 2. 2 ao cubo igual a 8, então, porque 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Certo? Simples. Acho que todo mundo lembra disso, é bem tranquilo. Bom, nós temos alguns casos especiais. Matematicamente, o que são casos especiais nas operações matemáticas? Eles são aqueles casos que ou são muito fáceis, não compensa abrir a expressão para fazer, ou então são os casos que não seguem a regra padrão, abrir a expressão para fazer. Não dá para abrir a expressão. Então você acaba tendo que aprender, porque você não vai conseguir fazer pela regra geral. Tá? A propriedade 1 é a propriedade que envolve o zero. Ela diz o seguinte: o zero elevado a qualquer número sempre dá zero. E note, isso é aquele caso que vai cair numa expressão fácil de fazer. Você não vai abrir para fazer isso, né? Não precisa abrir para fazer isso. Pô, se o cara fizer 0 elevado a décima, você não vai fazer 0 vezes 0, vezes 0, vezes 0, vezes 0, vezes 0. Você já sabe que 0 vezes 0 é 0. Para que eu vou abrir? É nesse sentido que eu estou falando que ela é especial. Porque ela é muito simples. Não tem necessidade de usar a definição, a ideia geral. Você consegue fazer sem abrir a expressão. Segundo caso especial envolvendo zero, todo número elevado a zero dá 1. Esse é aquele caso que você não adianta fazer pela regra. Eu vou repetir esse número 0 vezes? Como assim? Não vou repetir nenhuma vez? Como é que eu vou fazer um número que não se repete nunca? Então, esse é um caso especial que não segue a regra. Você não consegue abrir a expressão, tá certo? Nos dois casos tem uma exceção. Bastante cuidado com essa aqui. Existe um caso, que é o 0 elevado a 0, que você poderia dizer, puxa vida, como ele tem expoente 0, vai dar 1. Não. Como ele tem base 0, ele vai dar 0. Também não. 0 elevado a 0, por enquanto na matemática, é uma coisa inexistente. Ele não existe. Não tem resultado. Não existe. Então, isso é exclusão. Tirando isso, então toda vez que eu falar nesse caso especial, eu já estou excluindo isso aqui, porque isso aqui não existe. Tirando isso aqui, todo 0 elevado a todo número, qualquer número, positivo, negativo, fracionário, irracional, qualquer número vai dar 0. E
todo número, positivo, negativo, número racional, número irracional, qualquer número elevado a zero dá 1. 1, sempre 1. O segundo caso especial é que envolve o 1. 1 na base. 1 elevado a qualquer número é 1. Qualquer 1. Fracionário, positivo, negativo. 1 elevado a qualquer número sempre dá 1. Todo número elevado a 1 dá ele mesmo. E aqui eu vou abrir um parênteses que é importante. Existem coisas na matemática que a gente parece que não dá muito valor, né? A gente olha e fala, todo mundo sabe isso, mas não, é muito importante. Muito importante. Lembre-se que nós não vamos trabalhar só com números conhecidos. Nós vamos trabalhar com variável x, variável y. Então, nota bem o que essa propriedade aqui está dizendo. Todo número elevado a 1 é ele mesmo. Vou fazer numericamente primeiro. O que ele está falando para você é que todo número que não tem expoente, não aparece um expoente indicado, esse expoente é 1. É isso que ele está falando. Todo número que não vem com expoente indicado, esse expoente é 1. Cuidado, é 1. Sabe por que isso é importante? Porque quando você chega numa expressão algébrica, x, variável, não tem expoente, olha. Que expoente ele tem? 1. Se ele é um número, o expoente dele é 1. Matemática, nós estamos cheios desses números que não vem escrito, mas a gente sabe que está lá, né? Só para você relembrar. Lembra lá de raiz quadrada de 4. Ela não tem índice. Esse índice aqui não é dado para você. Mas todo mundo sabe que é 2, que isso é uma raiz quadrada. Todo mundo. Então, matemática tem muito dessa coisa de eu não indicar o valor, mas eu saber quanto ele vale. Isso é uma coisa importante. Tá? Então, quando um número, seja ele número conhecido, seja ele uma incógnita, quando esse número não tem expoente, o expoente dele vale 1. Tá? Expoente negativo. Toda vez que você tem um expoente negativo, na verdade esse cara está te dando uma ordem. Entenda isso como uma ordem. Tá? Não entenda esse negativo aqui no expoente como sendo negativo de números negativos à esquerda do zero. Entenda como eu te dando uma ordem. Eu estou te dando uma ordem. Toda vez que o expoente é negativo, eu estou mandando você inverter a base. Eu estou falando para você, inverta a base. Como assim? De novo, aquela história lá do número que não aparece. A gente sabe que todo número que não tem denominador, na verdade o denominador vale 1. Vale 1. Todo número. Então o que esse expoente negativo está falando? Inverta essa base, inverta essa fração. Era n sobre 1, inverta ela. Denominador vira numerador. Numerador vira denominador. Inverta a base. Cumpriu a ordem que eu te dei? Bom, então o expoente passa a ser positivo. A negatividade some. Por que ela sumiu? Porque você cumpriu a ordem. Se você cumpriu a ordem, aquela indicação some. Tá bom? Expoente racional. E aqui vamos de novo abrir um parênteses. Cuidado, né? Definição de número racional, que vocês conhecem bem, vocês já trabalharam isso esse ano. Um número racional é aquele número, o conjunto do número racional, do seguinte. Definição bem ampla mesmo, bastante completa para você relembrar. Um número racional, a gente diz o seguinte, é qualquer número que pode ser escrito na forma de fração ordinária A sobre B. Fração ordinária. O que é uma fração ordinária? Aquela que tem numerador e tem denominador. Fração ordinária. A sobre B. Só que não basta isso, não basta ser uma fração ordinária. Ela tem mais exigências. O numerador A e o denominador B, ambos têm que ser números inteiros. Z, conjunto dos números inteiros positivos, negativos e nulo. Zero. A e B tem que ser número inteiro. E o B, o denominador, obrigatoriamente diferente de zero. Não pode ser zero. Isso é um número racional. E olha bem como isso é importante. 2/3. 2/3 é um número racional. Note que ele seguiu exatamente a regra. Ele está escrito na forma de fração ordinária, A sobre B. O A, 2, e o B, 3, são números inteiros.
B é diferente de zero. Isso é um número racional. Vamos lá. Isso é uma fração ordinária, raiz de 2 sobre 5. Ela tem numerador e tem denominador. Se você não estudar a definição completa, o que você vai dizer? Nossa, um número racional está escrito na forma de fração ordinária. E não é. E por que ele não é? Porque ele não cumpre a segunda regra aqui. Ele cumpriu a primeira. Ele está na forma correta, fração ordinária. Só que ele não cumpriu a segunda. O B até que é inteiro, 5. 5 é um número inteiro. Mas o raiz de 2 não é um número inteiro. O raiz de 2 é um número irracional. Não é inteiro e, além de não ser inteiro, ele é irracional. Irracional. Então, embora ele esteja escrito na forma correta, ele não cumpre as exigências. Isso aqui não é um número racional, isso é um número irracional. Lembre-se disso, tá? Então nós estamos falando desse caso, um número racional. O que isso indica para você? Vamos de novo. Expoente fracionário, como vocês vão falar, mas não fale assim. Fale expoente racional. Aprenda a usar os nomes certos. Racional. Ele está falando com você, ele está falando, o meu amigo, eu na verdade eu não sou uma potência não, cara. Eu sou uma raiz. Eu estou aqui disfarçado, porque na verdade eu sou uma raiz. Então, você já fica sabendo que quando você tiver um expoente racional, esse cara na verdade vai ser uma raiz. Então vamos transformar na raiz. E como é que eu faço isso? Também é bem simples. Tudo na matemática é simples quando você sabe a regra. De verdade. Vocês vão ver como matemática é uma coisa bastante simples. Tá? Esse B aqui, ó, o denominador que está lá no expoente, lembre-se que está lá em cima no expoente. Esse denominador vira um índice aqui fora, B. Tudo que sobrou, quem que sobrou quando eu peguei esse B e pus lá? Sobrou o N elevado a A. Esse N elevado a A vai lá para dentro. Pronto, você já transformou em raiz. Bastante simples mesmo. Bem tranquilo mesmo, tá? Um exemplo numérico, sempre eu vou fazer um exemplo numérico porque eu acho que é mais fácil de visualizar. Mas o que eu falar para numérico vale para o algébrico, para o x. Tá bom? É a mesma ideia. Então vamos lá. Eu tenho lá 5 elevado a 2 terços. Vou até aproveitar o 2 terços lá que nós já falamos dele. Então vamos lá. Isso vai virar uma raiz. Beleza, já vou pôr a raiz aqui. Quem que é o índice? Esse carinha aqui de fora. É o 3, ó. É o denominador, o 3. Então isso é uma raiz cúbica. De quem? De quem sobrou quando você tirou o 3. Quem que sobrou? 5 ao quadrado. Então, na verdade, toda vez que você tiver com uma potência e o expoente dela for racional, ele está te avisando que ele não é uma potência, que ele é uma raiz. Tá certo? Detalhes importantes que a gente precisa aprender rapidamente isso, né? Que é para facilitar a vida da gente depois nos cálculos. Sinal de igualdade na matemática é um sinal de uma estrada de duas vias. Estrada que permite que você vá e por ela mesmo você volte. Então toda vez que aparece sinal de igual, toda vez que aparece sinal de igual, sinal de igual, sinal de igual, o que eu estou falando para você é que você pode ir, mas também pode voltar. Ir é a propriedade em si. Expoente negativo manda inverter a base. Voltar é afirmar para você que você pode inverter a base de uma potência a hora que você quiser, se for bom para você. Toda vez que é bom para você, você decide, eu quero assim. Não é o exercício que decide, é você que percebe que é melhor para você. Toda vez que você perceber que é melhor para você inverter a base, inverta. Isso aqui está te permitindo isso. Ele está deixando você fazer isso. Então, para que você entenda, no futuro aí, tá? Não importa por enquanto por quê, mas vai aparecer um momento disso acontecer. Você está trabalhando lá com 2 terços, de novo, vou usar sempre 2 terços porque aí fica mais fácil de você ir guardando, tá? Com expoente negativo, menos 3. O que ele está falando para você? Aí você vai olhar e falar, pô, a propriedade me garante que eu posso, que eu devo, aliás, né, uma ordem, eu devo inverter a base. 3 meios, e a hora que faço isso, como eu cumpri a ordem, ele fica positivo. E agora é só resolver. 3 ao cubo
2 ao cubo, né? Propriedade distributiva, o expoente vai para o de cima e vai para o de baixo, tranquilo. Segunda coisa que eu preciso que vocês guardem. Nem sempre eu vou sair do negativo para o positivo. Então eu tenho lá 5 quartos. Um expoente positivo, 5 quartos elevado ao quadrado, positivo. Só que o 5 quartos não é bom para mim. Ele está me atrapalhando. Seria bem melhor resolver o exercício, ficaria bem mais fácil se eu pudesse usar, em vez de 5 quartos, 4 quintos. Ou seja, inverter. Aí você vai olhar e vai falar, será que eu posso? Pode. Esse cara está falando que você pode. Você pode inverter a base a hora que você quiser. É bom para você? Inverta. 4 quintos. O que você não pode esquecer? Que toda vez que você inverte a base, o sinal do expoente muda. Se ele era negativo e você inverter, ele fica positivo. Consequentemente, se ele é positivo e você inverter, ele vai ficar negativo. Mas você pode decidir isso toda vez que for bom para você. Tá bom? E você vai perceber que quando a gente chegar em propriedades, agora em seguida, imediatamente agora, vai ter uma hora que as propriedades vão dizer que as coisas têm que ter a mesma base. E uma hora vai ter uma base dessa, outra hora vai ter uma base dessa, e você vai falar, puxa vida, não tem a mesma base. Inverta. Ou inverte aquela para ficar igual a essa, ou inverte essa para ficar igual àquela. Você tem o direito de inverter. Só não pode esquecer de trocar o sinal do expoente. Mas elas são propriedades. Esses casos especiais são simples e importantes. Coisas pequenas que você sabe, eu tenho certeza que você sabe, mas que são importantes. Você não pode deletar as coisas importantes. Você tem que lembrar delas. Tá ok? Nós vamos continuar aqui e vamos falar de propriedades. Falamos então das casos especiais, como aplicar os casos especiais, a importância deles, e agora vamos falar das propriedades. Propriedades matemáticas, de uma forma geral, são elementos matemáticos que vão diminuir a quantidade de cálculos que você tem que fazer, consequentemente o tempo que você vai usar para resolver uma questão. Então elas são extremamente importantes por causa disso. Não abandone o estudo de propriedade. Ela veio para te ajudar, veio para facilitar, veio para reduzir o tempo de cálculo. Tá? No caso específico da potenciação, as propriedades são as seguintes. Primeira propriedade, multiplicação de potências de mesma base. E se você guardar o nome da propriedade, você vai verificar que você guardou quando que você pode aplicar. Normalmente o nome da propriedade é a identificação de uso. Quando eu posso usar, quando eu não posso. Então a propriedade 1 diz o seguinte, você deve aplicar a propriedade numa multiplicação. Mas não basta ser multiplicação, tem que ser multiplicação de potências que tenham a mesma base. Se você caiu nessa situação, então o que você deve fazer? Você deve conservar a base e somar os expoentes. É isso que você vai fazer. Então, eu tenho uma multiplicação de duas potências. A elevado a n e a elevado a n. E multiplicação de potências que têm a mesma base caiu na propriedade 1. É justamente a propriedade 1, multiplicação de potências que tenham a mesma base. O que eu devo fazer? Conservar a base, somar os expoentes. Divisão de potências de mesma base. A divisão de potências de mesma base, de novo, é a identificação. Só se for divisão, divisão. De duas potências que tenham a mesma base. Mesma base. O que diz a propriedade? Que eu devo conservar a base, subtrair os expoentes. Conserva a base, subtrai os expoentes. E aí uma coisa importante, né? Divisão é divisão, não importa como você escreveu a sua divisão. Você escreveu na forma horizontal, você escreveu na forma vertical, porque fração, traço de fração é indicativo de divisão. Numerador dividido por denominador. Então você tem uma divisão de potências de mesma base. E divisão de potências que tem a mesma base, a regra diz que eu devo manter a base, conservar, subtrair os expoentes. Então, por favor, não importa se você está fazendo a sua divisão na forma horizontal ou vertical, a propriedade é a mesma. A propriedade 3, potência de outra potência. Então vamos analisar. Eu sei que isso é uma potência porque tem expoente. O expoente é m. Então eu vou procurar a base aqui, ó. E a hora que eu for procurar a base, eu noto que essa base é outra potência, a elevado a n. Então eu tenho uma potência de outra potência.
potência de outra potência, eu devo conservar a base, multiplicar os expoentes. N elevado a n. E finalmente, ó, tem um exemplo aqui que eu acho que é legal para vocês verem as diferenças de algumas coisas. Note que a gente fez questão de pôr um parênteses aqui, porque a propriedade só se aplica quando tem parênteses. Só é potência de potência quando você está com parênteses. A elevado a m, n, parênteses, elevado a m. Então, numericamente, um exemplo numérico para ficar mais fácil. Isso é uma potência de potência porque tem parênteses. 5 elevado ao quadrado elevado ao cubo. Vamos aplicar. Conserva a base 5, multiplica os expoentes. 2 vezes 3. Que é 5 a sexta, né? Não estou escrevendo aqui, mas 5 a sexta. Cuidado, sem parênteses. Ó, é a mesma notação, só que sem parênteses. 5 elevado ao quadrado e o 2 está elevado ao cubo. Só que agora sem parênteses. Aqui não é propriedade. Então, quando isso acontece, você começa resolvendo a parte lá de cima. 2 ao cubo. 2 ao cubo é 8. 2 vezes 2 vezes 2. 8. Então, 5 elevado a 8. E aqui deu 5 a sexta. São coisas diferentes. Então, a propriedade se aplica quando você tiver o parênteses. Sem parênteses, sem propriedade. Tá? E por fim, a quarta, e a que mais me preocupa, é essa que normalmente vocês estendem para quase tudo, e ela só vale se for potência de um produto. Potência de uma multiplicação, A vezes B. Potência de um produto. Só nessa situação que ela vale. Tá? O que diz a propriedade? Que você vai aplicar aqui a propriedade distributiva do expoente. Você vai trazer o expoente para o primeiro membro, você vai trazer o expoente para o segundo membro. Então vai ficar A elevado a N, era produto, continua produto, B elevado a N. Tá? Bem fácil de fazer. Então, vamos fazer isso de forma algébrica dessa vez. Eu tenho 2x, uma expressão algébrica. Quero elevar esse 2x ao cubo. 2x elevado ao cubo. Note que o parênteses está indicando que toda a expressão, ou seja, o produto, está sendo elevado ao cubo. E a propriedade diz que se você tem uma potência de um produto, esse expoente vai para o primeiro, 2 elevado ao cubo, vezes, esse expoente vai para o segundo, x elevado ao cubo. O que vai dar 2 ao cubo, 8, 8x ao cubo. Certo? Lembrando de novo aquilo que a gente já falou quando estava falando dos casos especiais. Toda vez que tem um sinal de igual, lembre-se que você pode usar na ida e na volta. Se a sua expressão estiver separada e for bom para você, você pode juntar. A expressão estava separada, você juntou. Se a expressão sua estiver junta e você quiser separar, também pode. É você quem decide, tá? A característica principal das propriedades é essa. O poder que você tem de decidir o que é melhor para você. É melhor trabalhar com ela separada? É melhor trabalhar com ela junta? Se você está com ela separada e é melhor trabalhar com ela junta, junta. A propriedade garante que você pode juntar. Isso vale nessa, a mesma coisa. Vale ida, vale volta. A mesma coisa aqui. Tá? Sempre que você tiver o sinal de igual, você tem que lembrar que as propriedades são aplicadas sempre nas duas mãos. Ida e volta. É uma estrada de ida e de retorno, certo? Então, essas são as propriedades das potências. Nós vamos usar muito, tá? E principalmente em álgebra. É óbvio que nessa primeira etapa nós faremos exercícios mais imediatos que usem efetivamente a propriedade, mas a segunda fase, que é a fase de equações, nós vamos entrar em equações exponenciais, equações logarítmicas, e isso aqui vai ser imprescindível para nós, tá certo? Então, nós fizemos aí uma revisão de potenciação completa.